Meus irmãos, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vosso espírito. Amém. Esta saudação está no livro de Gálatas 6:18. Estamos aqui, irmãos, para falar a respeito da verdadeira congregação. Durante muitos anos nós estivemos presos numa doutrina de homens, uma doutrina que não reflete a vontade de Deus e que, portanto, nos levava a estarmos congregados segundo a nossa carne e não segundo o Espírito, como é a forma como Deus quer todos nós, adorando em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores, né, irmãos? Eu separei alguns trechos bíblicos, lembrando que eu não vejo a Bíblia como a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está viva, e a Bíblia é só um livro. Mas ela fala muito acerca da vontade de Deus, fala muito acerca da mensagem que Cristo deixou quando esteve aqui, fala muito acerca de um povo, o povo judeu, né? Então a Bíblia é um livro muito importante na vida do cristão. Não que uma pessoa não pudesse estar lá no meio da floresta e o Espírito Santo aparecer para ela, né? Assim como apareceu para Saulo, e ele conhecia todo o Velho Testamento, que é o Torá, e ele falou, eu reputei isso aí como lixo. Quer dizer, então se você tira toda aquela parte antiga, como o apóstolo Paulo falou, que é lixo, te sobra o Novo Testamento. E o Novo Testamento não existia quando o Espírito Santo chegou para Paulo. Mas ele já estava na graça. O Espírito chegou para ele, ele entrou na graça verdadeira, não essa que mentem por aí. E ali ele começou a pregar o quê? Jesus Cristo. E muitos não entenderam. Muitos praticam aí nessas igrejas criadas por homens o entendimento fraco deles, né? O entendimento sem luz do Espírito. Então, você acaba acreditando, sendo convencido e congregando da forma errada. Mas em Provérbios, irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 18, no primeiro versículo, fala exatamente assim: o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, irmãos, muitos querem sair da igreja, do sistema religioso, e não congregar de forma nenhuma, né? Ele quer viver Tem várias teorias aí, de desigrejado, e coisas do tipo. Ele quer viver a vida dele solitária, né? E aqui em Provérbios 18, no versículo 1, fala: o solitário busca seu próprio interesse. Quer dizer, vai ser ele e só ele. Então ele vai cair no erro do egoísmo, né, irmãos? E com isso ele rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Mas o Senhor, ele deu muitos ensinamentos para nós, tanto na época que Deus falava através dos profetas, e isso ficou para trás, mas como ficou registrado, tem muita serventia para nós, né? Eu não posso falar que... Bom, vamos deixar isso para lá, mas Deus falava com os profetas, e o que Deus falou naquela época, quando nós lemos sob a luz do Espírito Santo, tem muita serventia para nós. E também os apóstolos, né? Eles falaram coisas assim maravilhosas. Mas, irmãos, como que nós vamos congregar? Nós vamos comprar um prédio? Alugar um prédio, né? A princípio, eu até acreditei que a gente talvez alugasse um espaço. Mas o Espírito Santo está trazendo o tempo todo, irmãos, novidades, esclarecimentos. Eu estou aprendendo porque eu saí do jugo do homem, né? Eu saí da doutrinação carnal.
E eu estou livre agora. O Espírito Santo está falando comigo assim, com liberdade. E eu desejo sinceramente que meus irmãos abram o seu templo e passam a receber também, aprender assim, a primeiro aprender a ouvir o Espírito, né? E a forma como ele fala, né? Que é de uma forma assim sobrenatural. Ele não vai te chacoalhar assim, te falar com voz humana e você vai ouvir uma voz externa. Isso de forma nenhuma, irmão. Mas se estivermos atentos, a gente vai aprender. E eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo. Mas como é que você congregava antes? Você ia para dentro de um prédio, se escondia lá e ficava cantando hinos, orando e cantando hinos, ouvindo uma pregação, que na verdade era uma doutrinação. E só isso. Para você, isso é que é ser crente. Isso é que é servir a Deus. Isso é que está congregando. E hoje o Espírito Santo trouxe para mim de uma forma... Já há uma semana que eu tenho que gravar esse vídeo, teve até um irmão aí que me perguntou, irmão, como é que nós vamos congregar agora? E a ideia estava se formando e eu buscando do Senhor, e o Senhor respondeu. E hoje a mensagem foi completa, irmãos. Eu vou passar aqui para os meus irmãos, tá? Lembrando que a mensagem serve para aquele que recebe, né, irmão? Quem não recebe, amassa e joga fora, mas por sua conta e risco. Mas tem aqueles que querem ouvir. Então a mensagem é para você. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, já no tempo passado, os homens tinham o costume de fazer aquelas reuniões solenes, acreditando que estavam agradando a Deus, né? Ah, vamos nos reunir, né? Para poder adorarmos a Deus, fazermos assim vários rituais para agradar a Deus, né? Eles queriam agradar a Deus com rituais, irmãos, com espetáculos teatrais, né? E o que aconteceu? Em Amós, no livro de Amós, no Antigo Testamento, naquele tempo, Deus falou através do profeta, ele falou qual era o gosto dele, irmão, qual era a vontade dele. E ele fala assim, no dia do Senhor será assim, de trevas e não luz, uma escuridão absoluta, sem um raio de claridade. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais. De engorda, né? Então, irmãos, vamos aprender aqui. Deus falava assim que não adiantava se reunir, levar o melhor sacrifício. Todas essas coisas já não era a vontade de Deus. Lá atrás, no tempo de Abel e Caim, era um outro período, né? Mas aqui já no Antigo Testamento, aquele povo, sabe, fazendo aquelas coisas. E aí, Isaías, irmãos, no capítulo 25, do versículo 35 ao 34. Vamos ler aqui, olha. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náuseas. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para você quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereça muitas orações, não os ouvirei, por suas mãos estão cobertas de sangue.
Irmãos, mais uma vez, em Isaías, o Senhor fala que essas reuniões solenes, esses sacrifícios, essas ofertas, essas orações, nem as orações ele ouve, irmãos, de quem está no erro, quem tem sangue nas mãos. E é sangue espiritual, irmão, daqueles que apontaram o dedo, colocaram para fora aí dessa igreja, viraram as costas, viraram a cara, não saudaram, fazem acepção, suas mãos estão sujas de sangue. Bem-aventurado aquele que saiu desse sistema, porque o Senhor, sabe, ele abomina essas reuniões. É claro que o Senhor abomina esses cultos, essas reuniões solenes, esses tudo isso daí, esses cânticos sem parar. Sabe o que é isso, irmão? Todos nós, nos reuníamos lá na igreja, a gente já não se achava convertido no Evangelho. E por que a gente precisava estar todo dia lá ouvindo? Todo dia, para quê? Para se converter? A gente ia lá para ser convencido, para ser doutrinado. E outra coisa, a gente ia lá para cantar hino. Para quem? Para nós ouvir? Para Deus ouvir, irmãos? Deus não quer ouvir isso, não. Está claro aqui na palavra. Deus não quer ouvir nosso cântico. Então vamos pegar o hinário e cantar. Não, irmão. E vou falar mais, hein? Esses hinos servem, sabe para quê? Para te deixar ali, prostrado, perante não a Deus, mas prostrado perante a tua jornada. Você para, você não faz nada, só fica ali cantando, orando, e o Senhor não está ouvindo nem o cântico, nem a tua oração lá. Agora, por quê? Nós vamos avançar aqui e você vai entender. Aquele que tiver desejo no coração de ouvir a verdade, né? Mas então, irmãos, tem uma parte aqui, nós vamos ler aqui, em Isaías mesmo, tem Ezequiel e tem Isaías. Em Ezequiel 18, versículo 7, fala assim: o homem justo não oprime a ninguém. Olha como é que nós devemos congregar, porque nós somos o templo. E quando nós andamos, aonde nós estivermos, né, o Espírito Santo está conosco, porque o Espírito Santo está vivo no nosso templo. Nós não nos entregamos a nenhum sistema religioso mais. Então nós somos o templo, o sacerdote, e Cristo vive em nós através do Espírito Santo que está no nosso templo, onde ele faz morada. Então, aonde a gente for, não importa a hora, irmãos, dormindo, acordado, andando parado, nós estamos congregando. Mas eu preciso me reunir com outros irmãos? Irmãos, em muitas ocasiões você vai estar reunido com outros convertidos, mas em muitas ocasiões você vai estar reunido com aqueles que precisam do alimento celestial. É aquela parte que o Senhor fala: tive fome, tive sede, tive frio. Então, está cheio de pequenininhos do Senhor espalhado por aí, né? Que está precisando do alimento verdadeiro. E toda vez que você encontrar um, e ali você suprir a necessidade espiritual dele, falando da verdadeira palavra, né? Dando às vezes uma palavra de conforto, um abraço amigo, né? Você vai estar... Às vezes tem muita gente, irmãos, precisando de um abraço. Esquecendo, nós não pertencemos mais ao sistema religioso. O mundo é a nossa congregação. Lá a gente falava: quem está no mundo, os mundanos, né? Irmão, o Senhor nos colocou no mundo. O Senhor não mandou esconder dentro de uma caixa, não. A caixa é um caixão, é coisa de morto. O Senhor nos chamou para o mundo, para sermos luz entre as trevas, para sermos o sal da terra. Esse sal que não está salgando nada, não está encaixotado, não serve para nada na presença do Senhor. Então, toda vez que você estiver, onde você estiver, você é luz para aqueles que estão nas trevas. Você é sal da terra para poder dar um tempero, para poder mostrar o Senhor. Então, aonde você estiver, você vai estar congregando. Vai ser muito bom, irmão, quando nós pudermos encontrar muitos como nós, que se libertaram do sistema religioso,
Não para ficar cantando hino, cantando para nós ouvirmos, não. Ou para ficar ali fazendo orações, não. O Senhor já ensinou que a oração correta é aquela que nós fazemos na nossa intimidade, no nosso templo. Não precisa se esconder num quarto, nem nenhum ambiente, não. Coisa ridícula que os irmãos faziam, ia para um banheiro para orar, aí, e se orgulhavam disso. Irmãos, eu estava lá na minha empresa, aí eu senti vontade de orar e fui lá no banheiro. Olha em que local, irmãos, vamos pensar, em que local que ele ia orar. Ele levava o templo dele para um banheiro, para poder... Falta de entendimento, esse povo erra por falta de entendimento, irmãos. Mas o entendimento vem pelo Espírito Santo. Então, aqui o Senhor já falava em Isaías, né? Ora, não, em Isaías 58, versículos 7 a 10. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontrasse e não recusar tua ajuda ao próximo? Ele está falando da vontade de Deus, irmãos. Né? Depois podem ler Isaías 58, né? Ele está falando da vontade de Deus. Em Ezequiel também. Né? Falai aqui. Ele fala para não cometer furtos nem roubo, antes dividir a sua própria comida com os famintos, e veste o que não tem roupa. Irmão, Deus tem mostrado a sua vontade o tempo todo. Aqui em Tiago, fala assim, irmãos, de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso esta fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitado de roupa e passando privação de alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Está aqui em Tiago 2, irmãos. Então, irmãos, a verdadeira congregação, a nossa forma de congregar, mais um pouquinho aqui em Lucas 3, 11. Diante de que João exortava, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Irmãos, e tem outras partes, eu não procurei tudo, porque senão ia ficar lendo a Bíblia aqui para os irmãos. Todos nós temos a Bíblia. Essas partes aqui eu vou colocar na descrição do vídeo, para quem quiser procurar e ler, né? Mas, irmãos, tem outras partes que o Senhor fala que a verdadeira religião, né, é atender o necessitado, exercer a misericórdia. Essa é a verdadeira religião perante Deus, né, irmãos? Então, como que nós temos que congregar? Nós já estamos congregados o tempo todo no nosso templo. Mas nós temos que mostrar os frutos daquele que é verdadeiramente convertido. Então, irmãos, se nós pudermos nos reunir com outras pessoas para poder fazer o bem, está cheio de pessoas necessitadas aí, irmãos. Tem pessoas assim, dormindo na rua, pessoa tendo que catar lixo na rua, latinha, e para ganhar centavos, né, irmãos? Tem pessoas necessitadas por todo quanto é lugar. E essa necessidade você não pode suprir você pegando dinheiro e dando para alguma instituição, irmãos, porque você não sabe quem está lá. O coração do homem é terrível, eles criam essas ONG, essas organizações, para pegar dinheiro. Mas se ele tiver 1 milhão, ele fala, pô, vou levar uma cesta básica lá para o necessitado, mas para ir lá eu preciso comprar um carro. Aí ele compra uma Ferrari, irmãos. Ele compra um carro que consome, digamos, 90% da verba que foi arrecadado, para ele poder estar andando. Não, eu estou no meu ministério aqui, eu vou levar, mas só leva 10% lá para os necessitados. Então existe muita maldade por trás de muita instituição. Não digo todas não, irmãos, que tem gente séria, gente boa. Tem gente fazendo verdadeiramente o evangelho, está praticando o evangelho, está praticando o que é bem. Mas nós temos que ter essa obrigação. Se você for dar dinheiro em alguma instituição, procura ver o que ela está fazendo.
Agora, melhor é que você faça e que ninguém faça por você. Irmãos, e não tem esse negócio de ficar dando dinheiro para quem vai ajudar, só quem é do grupinho, e olhe lá, até no grupinho lá, eles escolhem quem ele vai ajudar. Isso daí é uma impiedade. Durante muitos anos você teve num sistema religioso e que você dava dinheiro para a impiedade. Então, através dessas pessoas, você também era um ímpio, você praticava a impiedade, não a piedade. Mas chegou a hora de nós congregarmos, irmãos. Nós temos que nos reunir, nos organizar, nós temos todo esse sistema aqui da internet, nós temos como nos comunicar, nós temos como, se nós conhecermos uma necessidade que não dá para suprirmos sozinho, nós temos como ir lá, filmar, registrar, mandar para os nossos irmãos, chamar outros irmãos que vão com a gente lá, mas nós temos que fazer isso, irmãos. E com a ajuda humanitária, nós temos que levar a verdadeira palavra de Deus, não entregar nenhum a Satanás, falando, vai procurar uma igreja evangélica, senão você vai entregar na mão de alguém que só quer dinheiro. E lá não tem amor. Não, irmãos, nós temos que entregar o amor na forma de ações, ajudando o necessitado e excluindo completamente o sistema religioso. Isso daí é como roupa para muita gente. Você não vai olhar se a pessoa está na roupa vermelha, branca, azul. Não importa que denominação ela está indo lá, coitada, ela está sendo enganada. Mas importa que você não vai deixar ninguém necessitado diante de você. Então, tem como nós olhar. Tem igrejas que já saíram na frente, irmãos. Eles saem por aí, às vezes na madrugada, com jovens, né? Levando um lanche, um pão para quem está precisando, um cobertor. Irmãos, isso que é congregar. É isso que o Deus requer de nós enquanto nós estamos nessa terra aqui. Você tem duas camisas, tem alguém sem, tira uma e dá a outra. Essa é a verdadeira religião e é a forma de congregar. Então, como é que nós vamos nos reunir? Para ficar lá cantando hino? De que serventia tem isso perante Deus? Enquanto a gente fica ali... Irmãos, quantas vezes o povo se reúne, fazer salgadinho, doce e tal, para aquelas reuniões de orquestra, de ensaio, aquelas coisas todas assim? E ficam lá enchendo suas próprias barrigas, irmãos. Enchendo o bucho lá, enquanto tem necessitado lá na rua. Ah, não, mas não é da minha igreja. Ah, não, é pecador, está lá porque o inimigo botou. São ímpios, aprendendo a ser ímpios. É a impiedade, correndo solta. E o Senhor nos chama para a verdadeira igreja. A igreja de Cristo, ela oferece o que é espiritual, irmãos. Mas ela olha para a necessidade. De nada adianta você chegar e querer pregar a palavra para quem está com fome e sede na carne, irmãos. Então você ajuda, mas não deixa de entregar a verdade. Então nós temos sim, irmãos, que nos reunir. E depois de praticar, né, a misericórdia, é claro que o Senhor vai dar uma reunião entre os eleitos, aqueles que já foram convertidos, para conversar das coisas boas, para se alegrar na presença de Jesus Cristo, sem hipocrisia de falar, estamos reunidos em Jesus Cristo. Não, mas estaremos reunidos em nome de Jesus Cristo, porque nós somos verdadeiros adoradores, fazendo a verdadeira misericórdia. Porque quando a gente se reúne, é uma reunião dos eleitos em Cristo, daqueles que o Senhor reúne em nome dele. Não é nós que falamos estamos em nome de Jesus Cristo, não. É Cristo que reúne os verdadeiros adoradores, mas para estar no mundo, sair do sistema religioso e estar no mundo pregando e praticando, pregando a palavra verdadeira e praticando a misericórdia, irmãos, praticando a justiça, mostrando para a pessoa, dando um abraço àquele que precisa, alimento àquele que precisa, um agasalho para aquele que tem sede, tanto na forma física, né, quanto na forma espiritual. Irmãos, essa é a forma que nós temos que congregar. Tudo é novo para nós. Tudo é novo. Mas nós temos que começar a nos organizar, irmão, nesse sentido. Você aí na tua casa, você é luz. Então você já pode começar a prestar atenção ao teu redor, aonde você estiver andando, né? E vamos sim, vamos nos reunir. Eu tenho recebido
vários e-mails, zap de muitos irmãos. E se Deus preparar, irmãos, vamos ver se a gente consegue realmente se reunir no propósito, não de ficar conversando só, mas no propósito verdadeiro de sair para congregar. Como Jesus Cristo fazia. Ele ia atrás de quem estava no pecado, no erro, né? A gente não tem que ir atrás de quem está fora da igreja para trazer para a igreja, que isso aí é uma loucura, irmãos. Isso é sair do erro e voltar para o erro. A gente não tem que sair de uma igreja e montar outra, isso é outro erro. A igreja já existe, a igreja de Cristo, ela está viva e está operante. Nós só temos que nos organizarmos, nos esforçarmos, né, para verdadeiramente praticar a verdadeira religião, aquela que agrada a Deus. Irmãos, fiquemos nessa mensagem que o Senhor nos trouxe. Vamos nos esforçar, nos organizar, irmãos, para podermos aprender com o Espírito Santo como praticar a verdadeira religião. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus e amém.